Olha só você, estamos aqui, estamos ao vivo para mais um Papo Zero com o Silvio Romero. Eu me chamo Silvio Romero e esse é o meu programa, Papo Zero, né? Que vai ao ar toda segunda. Na verdade, não é toda segunda, é toda quinta-feira e às vezes a segunda também, tá? Papo Zero hoje, nosso programa de número 41, não é isso, meu diretor? 41, moleque, olha só que legal, 41 programas, 41, então, né? poxa, você que ainda não conhece Papo Zero, você que veio por conta da nossa convidada, muito obrigado, viu, galera? Fique à vontade, puxa uma cadeira, sente no chão, fique à vontade aí, tá bom? Enfim, assista esse programa e depois que acabar, assista outros programas aí, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito, poxa, é muito importante que você deixe aí sua inscrição, tá? Deixa um likezinho, deixa um comentário legal, tá bom? Quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que você tá gostando e começa a entregar esse vídeo para outras pessoas próximas de você, então vai acabar disseminando mais a nossa conversa, nosso papo, tá bem? Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão aqui e se inscrevam no canal, por favor, tá bem? E hoje é uma noite muito especial, hoje é um dia muito especial, porque eu vou apresentar aqui minha convidada, né? Uma pessoa que eu já queria trazer aqui no meu programa fazia tempo, uma pessoa que foi muito pedida lá nas caixinhas de pergunta no Instagram, tá? E que eu vou receber com muita honra e muitos aplausos. Minha convidada, Tia Miralda. Aplaude aí minha convidada, pessoal. Tia Miralda, minha querida. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Abaetetuba. Ao povo de Abaetetuba, que com certeza estão nos ouvindo, né? Boa noite à minha família também, que prezo e respeito muito meus filhos, minhas filhas, meus netos, minhas netas. Uma galera aí, né? E uma galera muito grande, Uma né? galera Meu que vai sobrinho, minha prezar. família toda, que com certeza está me ouvindo nesse momento. E Abaetetuba de modo geral. Sim, é o Aituba e o mundo também, né? Que a nossa conversa aí vai pra frente. Né? Com certeza. Tem até Tem até gente lá de Comece mandando um da abraço. Argentina. Só câmera aí, ó. Mande logo um abraço. Vou mandar um abraço pro Vitor, lá na Argentina, que mandou dizer para mandar um beijo para ele, que ele vai me escutar. Vitor, tudo bem? Fica lá com Deus. Estuda bastante, tá? Que vale a pena. Olha aí, moleque, estamos internacional, não, moleque. Vai vendo. Ah, Papo Zero, mano. Olha só, muito bom. Tia Miralda. Tá na internet? Ah, beleza. Pessoal, é o seguinte. Estamos num período muito chuvoso aqui na nossa cidade e tal, então a internet ela tem dado uma desestabilizada, às vezes tá bom, às vezes não tá e tal. E nosso programa vai continuar acontecendo aqui no ao vivo, tá? Você continua assistindo aí. Mas se por um acaso a transmissão ficar ruim, o áudio vai continuar rolando bom, então vocês continuem ouvindo a gente, e aí amanhã a gente vai estar postando esse programa completo, sem corte, sem nada. Mas se caso rolar bacana, vai ficar nesse link mesmo, tá bom? Avisado, meu diretor? Avisado. Show de bola, então. Tia Miralda, muito obrigado, tá, por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo no nosso programa aqui de número 41. Olha só que legal, tem bastante programa 41. só. Mais uma vez, muito obrigado. E assim, pra gente já começar... Também. Poxa, disponha. Pelo convite, né? Disponha. Pra gente já começar, qual é o papo? Todo mundo que vem aqui no Papo Zero, eu tento entender o que molda o caráter cultural daquela pessoa, sabe? A bagagem cultural daquela pessoa. Eu tento entender isso. A gente vai tentar um pouco entender na senhora. Então eu queria ir voltar lá pra infância, lá pra tipo, a Miraldinha, pra época. Até estranho falar tia Miraldinha, né? Porque que tia já não é, né? Lembra lá, você, a senhora daqui de Abaetetuba. Como é, senhora, você tem um problema? Eu sou de Abaetetuba. Tá, a senhora daqui de Abaetetuba mesmo? A senhora nasceu aqui mesmo? Eu nasci no Rio do Inferno. No Rio do Inferno? O Rio do Inferno é um rio que já fica bem às confluências de Igarapé-Miri e Abaetetuba. Caraca, eu nunca ouvi falar. Conhece chama diretor? Rio do Uruá. Rio do Uruá. Rio do Uruá, que é lá para a proximidade do Rio do Inferno, que chamavam para lá, né? Inferno. Caraca, nunca E ouvi meu pai falar. veio de lá. Eu sou a quinta dos 11 filhos. 11 filhos. De Oswaldo Maués, Diamantina, né? O casal que veio do interior. Eu sou a quinta. Quando eu cheguei em Abaeté, já... A quinta. Sim. E de lá para cá, meu pai e minha mãe ainda tiveram... A minha mãe ainda teve mais uns 6 filhos. Certo. Foram 11 filhos, né? Hoje nós somos 9. Já morreram 2 irmãs, né? E nasceu toda essa galera aqui em Abaetetuba. E o resto nasceu em Abaeté. Quando eu cheguei aqui em Abaeté, o papai contava para nós, contava. Eu cheguei com 6 meses. Sim. E daqui para frente, de lá para frente, meu pai com pouca formação, mas muito preocupado com a educação, com os filhos. Tinha muita preocupação com a educação dos filhos.
colocou a gente para estudar desde criança, batalhava muito. Era um homem batalhador, né? Trabalhava muito. Então, Passou por várias fases da vida. Ele foi comerciante, depois como é que era o nome dele mesmo? Você falou? Oswaldo Seu Maués. Tinha apelido de Vavá. Certo. Era o Vavá Maués. Seu Vavá Maués. Por último, ele vendia café à beira do rio, ali às margens daqui do Maratuíra. Eram 2 cafés importantes de Abaeté. Café Sim. Vavá e Café Beira-Mar. Pode crer. Beira-Mar do pai do Becage, né? Sim, e o Café sim, Vavá sim. é do nosso pai. Legal. E era muito importante para a gente aquele trabalho. Trabalhou muito para criar os filhos, trabalhou em carroça de cavalo, trabalhou em comércio, trabalhou dentro de casa, fez uma panificadora pequena, trabalhou muito com pão de tapioca que eles faziam, ele com a minha mãe, e nós ajudávamos. Um homem esforçado, Um homem assim, muito né? esforçado e muito preocupado com a educação. Sim. Então, nós moramos sempre no Augusto Alto, É isso que eu ia lhe perguntar agora. Qual era o bairro que vocês na moravam? Padre Pimentel, Sim. na rua Padre Pimentel. Ali, a Padre Pimentel terminava aquele pedacinho ali do pessoal dali da Margarida Gomes, ali, antes de subir para... Antes do canal Sim. da rua né, que subia para Santa Rosa. Certo. E era por lá, pelo aquele meio ali do Seu Zélio, Dona Esmeralda, o Caciro, o Vavá, era próximo um do outro e aí lá. era vários irmãos, vocês, ainda todo mundo criança. Aí 11 irmãos, né? Foram crescendo, nascendo, crescendo, e a educação o papai colocava a gente para estudar. Mas e ali na rua, molecadinha, você já brincava? A rua era o nosso meio de ficar. A família, as famílias da época eram muito unidas. Sim. As pessoas que moravam próximo um do outro, era tudo compadre, comadre. Um batizava o filho do outro. Legal. Era muito respeito que existia, né? Legal. E nós brincávamos ali por perto. Nós estávamos ali por perto do papai com a mamãe, e não deixava a gente sozinho. Noite de luar, a gente ia para frente de casa, o papai sentava no banco lá com a mamãe, e observando a gente, brincando com a brincadeira de roda. Sempre juntos, os irmãos ali a brincar e ir para dentro de casa à noitinha, 9 horas, se acolher. E como que era assim, visualmente, a rua nesse período? A rua Padre Pimentel era assim, tipo um caminho. Era o mato de um lado do outro, e era só um caminho. Impressionante aquele caminho, que a gente andava naquele caminho para chegar para cá, para frente. Já tinha uma rua maior quando vinha para cá, já para Barão. Já pegava Barão para chegar para cá, para perto da praça, né? Era assim. Mas vocês, porque o Algodoal terminava na Padre Pimentel. Depois que foi criado a Jailândia, né? Que para lá era assim, atrás de casa era matagal. Mas assim, vocês eram crianças, mas vocês faziam esse caminho de vir mais pro centro, de vir para Barão e tal? Vínhamos. Ou vocês se ficavam mais... Nós vínhamos por causa da escola. Pode por causa crer. da escola, que a maioria nossa, nós estudamos Basílio de Carvalho. Basílio de Carvalho, foi lá que eu estudei Basílio também. de Carvalho. Legal, estudei lá também. De primeiro pré-escolar, né? Até o 5º ano eu estudei no Basílio. Sim. E como que era? Qual é a lembrança que a senhora traz desse período do Basílio de Carvalho? Tem todas as lembranças, assim, de menina, de moleca, de danada, de apanhar ameixa na mexeira do lado. As ameixeiras do lado eram ótimas, mangueira na frente do Basílio. Eu preparava um pedaço de pau, guardava para ir para o pé do Basílio. Quando chegava, eu saía, eu ia derrubar a manga, ia derrubar a ameixa. Legal. Eu fazia muito isso. Eu era muito danada. Você deixava um pau escondido, assim, guardado? Eu deixava escondido. Legal. Era verdade, eu deixava escondido para apanhar essas frutas. Legal. Apanhar ameixa. Me lembro que uma vez eu briguei com uma moça, uma colega lá, a Maria, chama Maria do 40, ela tentou me empurrar, eu tentei pular nela por causa de ameixa. Eu cheguei em casa, a mamãe queria me bater porque o uniforme todo roxo de ameixa. Eu era muito danada. Não sai, diretor. A ameixa eu era muito danada. Eu apanhava mesmo com cacete, ameixa, derrubava as ameixas lá de cima. E o que mais, assim, desse período? Porque além do estudo, além da parte do estudo, o que mais que acontecia no Basílio de Carvalho? Quais eram outras coisas que rolavam? Além dos estudos no Basílio, era assim, era o que a gente percebia
era um pouco descaso, né? Aqueles professores sem... Acho que a preparação da época ainda era pouca, né? Aqui dentro de Abaeté, né? Mas tinha os desfiles de 7 de setembro, né? A gente se arrumava, a mamãe fazia nosso uniforme, preparava para a gente desfilar. E o desfile era importante para nós. Pegar aquela farda, ficar todo bonitinho para ir para lá. E sempre eu estudei... Você foi em todos os anos que no Basílio, a senhora foi para o desfile? Quase todos. Fazia questão de ir, né? O Basílio fazia as festinhas de São João, na frente da escola. Tinha as festas na Barão juninas. ali, assim? Na Barão. Eles era na Barão, cercavam a era frente cercado. ali. Lá era cercado. Uhum. As primeiras festas juninas eram lá. Era um legal, cercado, legal, era. legal. Depois passou para sedes, alguns lugares Sim. assim, né? Mas eu ainda era eu era moleca, ainda menina, Certo. até o 5º ano. A senhora não ia... Era mais brincadeira, não era festa, né? Não. Mas não tinha, A gente assim, tinha estudava, alguma a gente- coisa mais voltada para arte, dança, coisa do tipo, assim, que a senhora tinha algum envolvimento Era nesse pouco, período? e a gente não podia se envolver assim muito, né? Porque o papai sempre não deixava de sair muito. Por causa da... Mas essa parte, assim, mais parecia artística... um pouco distante para nós a escola. Saquei, Então, era só saquei. de dia na escola para chegar lá, voltar, estudar. Estudava intermediário. O que é o intermediário? Intermediário era de manhã de 7 às 11, de 11 às 2 horas era o intermediário, e de 2 às 5 horas, 5 e meia, era à tarde. Caramba, Era, estudava tinha o quê? O dia intermediário. inteiro. Aí, nesse horário, a gente fazia o lanche lá reforçado, né? Tinha Sim. o lanche, que era feito na escola. Mas qual era a matéria? Para ter o ano inteiro tinha que ter um monte de matéria. O que era que você história, estudava? Além das conhecimentos matérias... gerais, além da português, matéria comum. matemática, Aham. história, geografia, ciências, era Já tinha estudos amazônicos, essas estudos... paradas já Não, ainda rolava? não tinha amazônico. Na época, não tinha estudos amazônicos. Tinha... Ética e cidadania já rolava, já essas matérias Não, assim, não, sociologia? ainda não. Não, isso já veio ter para a gente já em outra área. Outro período, sim. Quando eu passei para o Porque INSA. por um ano, em tanto tempo tendo aula... A gente estudava bastante. Estudava, tinha tabuada, tinha tabuada, tinha a palmatória que a gente E a senhora apanhava. mandava bem nas provas, assim? Pode ser, seja Olha, sincera. para dizer Seja sincera. francamente, Seja. eu não me era muito bem porque eu era muito danada. Eu era desligada de estudo. Gostava mesmo de Eu brincar brincava, e eu tal, gostava de legal. brincar. Tanto prova que quando cheguei para o 5º ano, a minha irmã mais velha ela achou melhor me tirar do Basílio. Foi mesmo? Aí ela ganhou uma bolsa e ela também me deu uma bolsa, eu fui para o INSA. Você foi pro INSA, pode Os crer. 5º ano diante, 6º ano, eu fui para o INSA. Mas, porque, assim, eu estudei no Basílio também um tempo e tal, e já existia essa rivalidade basilense nesse período ou não? Porque tinha uma rivalidadezinha. Já Certo. tinha, mas nem tanto porque eles eram vizinhos, né? Sim, mas mesmo muito por assim, isso. nós éramos taxados, quando eu estava no INSA, Sim. o que se percebia era que o INSA era taxado de pombas rabudas, quando chegava 7 de setembro, era aquela rivalidade muito Mas, pois grande. então, essa sua passagem, essa sua atravessada aí, como a gente chama, no futebol, né? Quando atravessa um time pro outro, não causou nenhum problema? Foi um pouco ruim pra senhora isso? Eu senti muito, porque o INSA, eu senti um abalo muito grande, porque lá era toma da cá. E tanto pró que quando cheguei no 6º, 7º ano, 6º para 7º, acho que eu fiquei reprovada, porque eu queria brincar. Saquei. A turma era muito danada, né, de lá. Aí a senhora E lá eu senti. o baque, né? Eu senti Entendi. esse abalo. E lá eu fiquei castigo o ano todo. A minha irmã, porque meu pai também adoeceu na época, ele passou 1 ano doente e teve problema e não podia andar. E o sacrifício da família foi muito forte. Foi um tempo Sim. que nós passamos baixo mesmo, sabe? Família. O meu irmão teve que sair para trabalhar, para viajar, para largar o estudo. Porque no tempo que estudava, e estudo no Basílio também era pesado. Eu me lembro que um ano ele ficou ficou de castigo porque eles queriam que ele usasse uma saia, desfilasse com uma saia de papel crepom na praça, fizesse aquele quadrado na praça, que era simples o quadrado da praça, né? Ele disse que ele não ia, e ele foi suspenso. Caraca. E de lá ele ficou aborrecido e não estudou mais. Aí, como o papai adoeceu, ele saiu para cuidar
para ajudar a família e teve que viajar. Até porque era teu pai que Meu irmão mais incentivava, velho. né, e tal, aí com o adoecimento dele. Foi um sacrifício muito grande. E a minha irmã, já a segunda, uma das mais velhas, né? Ela passou a estudar, ela estudava no INSA. Foi a única que passou a estudar no INSA de primeira, assim. Que foi ela que te arrumou a bolsa, né? E ela me arranjou, ela conseguiu e eu fui para lá. Mas eu era tão danada porque eu fiquei reprovada. Foi mesmo, reprovou de primeiro logo. E muito difícil, assim, sentia que as irmãs para dar aula, elas puxavam mesmo no tempo, a irmã Ninfa, a irmã Heráclea, a irmã Visitação, era só freira na época, né? Que davam aula lá. Não era ninguém Era só menina que estudava, não é isso? Era só menina. Foi Que de onda, início. né? Que loucura. Depois passou aos meninos, né? Sim. Mas você chegou a estudar só menina lá no período? Não, quando eu estudei já tinha meninos. Já tinha turma com meninos, Mas eram, assim, meninos estudiosos, esforçados. Era diferente o INSA do que é hoje? O espaço físico, a estrutura do INSA era diferente do que ainda é hoje? Ou não? Era. Como que era o INSA era só embaixo, né? Depois que ele passou, fizeram a parte de cima. Quando você estudava lá, você estudou ainda quando era só embaixo lá? Quando eu estudei, já estava começando a fazer a parte de cima. Aqui. Já cheguei a estudar a parte de cima. Pode crer, legal. Aí foi crescendo, né? Porque o INSA era a parte de baixo. No tempo que a minha irmã estudou lá, era a parte de baixo. Depois passou, fizeram a parte de cima. Sim, eu já estudei por lá. E, tipo assim, nesse período a senhora já tinha alguma intenção de ir para a educação, coisa do tipo, ou não? Olha, para te dizer a verdade, Romero, minha educação, para falar em educação, eu comecei a educação em casa, quando eu brincava com meus vizinhos de dar aula. Mas ainda criança? Menina, 12, 13 anos. Legal. Papai tinha uma tábua que ele botava no lado do quarto, lá onde tinha um buraco ali. E aquela tábua ele guardava ali para fechar aquele buraco. Então, todo dia eu pegava aquela tábua, eu pegava um pedaço de carvão. Legal. E eu dava aula para os vizinhos, para os meninos, danado, igual eu. Eu ia dar aula para eles lá com essa tábua e um carvão, que era o meu giz. Legal. Então, que lá legal. eu comecei a criar essa imagem de educação, né? E eu tinha muita preocupação. Eu me lembro que eu dei aula de admissão para a dona Dalva, que morava no Algodual, o pessoal do Marcelino. E eu ensinei ela. Era lamparina, porque na época no Algodual não existia luz, iluminação elétrica. Era só a base de lamparina. E à noite ela ia para casa e eu dava aula com lamparina para ela fazer a prova de admissão. E ela passou, na época, eu fiquei alegre. Eu pegava as crianças do lado de perto, a molecada do meu tempo, né? E eu botava eles para estudar. E lá eu ensinava eles. Você aprendia de dia na escola e ensinava à noite para a molecada. Ensinava o que eu sabia. Então, de lá que eu comecei a pensar, e a educação foi mexendo comigo, né? Porque a gente vai nascendo da gente, não é que você... tem dois tipos que a gente educa, aprende, né? Fazendo na realidade. Então, isso foi mexendo comigo e eu fui sentindo que... Depois, eu morei em Coraci 1 ano e meio, meu pai ficou doente, ficou perreado. A minha tia veio pedir para mim morar para lá, para fazer companhia para uma prima minha, que era sozinha. Eu passei 1 ano e meio lá, morei em Coraci. Estudei lá na escola paroquial, perto da igreja, lá no lado da igreja São João Batista. Pode crer, lá em Coraci. Nossa das Graças, Coraci. Legal. Lá na escola paroquial, a casa dela já no lado, a minha tia elas eram madame de salão, cortava cabelo, fazia unha. Uma das primeiras chegaram lá na época, né? E eu fui, era danada, eu não olhava para trás. O papai mandou, eu disse que eu queria, eu fui. Mas depois ele mandou me buscar, eu voltei para casa. Mas foi legal esse período lá em Coraci? Foi bom sim. Elas eram 3 irmãs do meu pai, uma casada, que tinha um casal e tinha as 2 solteiras. Morreram solteiras as 2. Senhora, vocês foram para a praia? Você conheceu ali? Praia, tomava banho no cruzeiro. Dia de domingo, ela levava a gente para o cruzeiro para tomar banho. Legal. Os finais de mês, a gente ia para Belém no trem, Maria Fumaça. Que legal. Era encantador. Eu andei muito no trem Maria Fumaça. E a gente saía às 5h30 de lá de Coraci,
onde estava o clipe lá no lado, né? E a gente ia de trem para Belém. Nossa, que legal, não conhecia, não sabia disso. Que interessante. Tinha, sim, tinha o trem Maria Fumaça. E como foi essa quebra, assim, da senhora sair do Algodual, né? Onde a senhora estava na Lamparina e tal, e ir para o Icoraci. Acredito que em Icoraci já tinha alguma... Pois é, lá já tinha, né? Energia elétrica. Foi bom. Aí, mas porque é assim, surpreendente? com a minha prima, nós fizemos uma... como de duas irmãs. A gente tinha uma amizade boa, a família me acolheu e eu ficava lá com eles. Ajudava elas de tudo, varrer casa, limpar material, o salão. E a hora de estudar, eu ia para a escola. E eu tinha que ir para a escola estudar, ela comprava meu uniforme, tudo Legal. normal. Ia para reuniões, a minha tia dessa, que me acolheu, todas as três. Legal, legal. Aí depois o papai mandou me buscar, disse que não queria mais que os filhos saíssem perto dele. Porque... mas que bom, que bom. foi bom, uma experiência assim de menina. Sim. Depois que eu aprendi a andar lá, eu andava para todo lado. Eu ia na costureira, pegava a bicicleta, levava roupa para a costureira fazer para nós, levava medida. Olha, vai na Maria José, vai lá. Eu ia lá, fazia. Foi muito divertido. Aí tu voltou pro Algodual, a molecada queria saber, né? Como é que é lá e tal. Aí quando eu voltei para o Algodual, continuamos lá, nossa criação foi no Algodual mesmo, na Padre Pimentel. Já depois a nossa casa ficou em reparo, nós saímos já para a esquina da Barão com a Padre Pimentel. Tá. Era uma casa do seu Zariquinho. Nós ficamos lá uns 5 anos. Aí, depois que prepararam a nossa casa, nós voltamos de novo. Legal. Aí, de lá já, quando eu já estava no Zariquinho, na esquina, morando na esquina da Barão com a Algodual, aí já eu casei com 22 anos, 21 para 22 anos. Certo. Mas antes de você casar, estava estudando ainda? Terminou? Eu estudei, eu estava estudando, aí eu passei para o INSA, passei a estudar. Aí depois, quando terminou o ensino médio, não tinha o ensino... O convênio, né? Não tinha só o ginásio, não tinha... Um outro nível, eu tive que sair. Aí eu fui para o São Francisco. Pode crer. Fazer os primeiros e segundo anos do ensino... Que é o ensino médio, né? Ensino médio. Certo. Aí eu fui para o ensino médio, já para o São Francisco. Aí você fez o ensino médio no São Francisco, eu estudei os 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano, fiz todas as disciplinas, professora Iracéia, era professor Zainá, eram professores que na época, né, eram grandes, ilustres de Abaeté, os professores. Uns estudavam em Belém e vinham para Abaeté para dar aula, voltavam no final de semana, vinham para Abaeté e final de sexta-feira vinham dar aula para nós. E tipo na assim, época... Sim. Além do estudo, além de estudar, você era envolvida com outras coisas também? Esporte? É assim, esporte só da parte da escola mesmo, né? Porque aí no São Francisco a gente praticava esporte na quadra, uma quadra bem rústica ainda. Sim. Aí eu casei, né? Certo. Mas antes, eu casei em 72, 73, a idade da Miralda. Certo. Então, casei nova, né? Tive logo a Miraldinha, a minha filha mais velha. Filha mais velha, a Miralda. E eu, para ir para a escola, tinha dias que eu levava ela no colo para fazer educação física. Eu botava ela na ponta da calçada, lá da quadra. Da arquibancada. E ela sentava, deixava um brinquedinho com ela na quadra. E fazia minha física ali. Terminava, eu botava ela no colo e levava para casa. A senhora fez esse rolê, levava ela para a escola? Nossa, que loucura. Eu dava um jeitinho meu e fazia, né? E ainda concluindo o ensino médio ainda? Concluindo o ensino médio. Quando foi o 3º ano do ensino médio, era uma turma bem numerosa. Na época, a turma numerosa eram 45 alunos no ensino médio. Nós tínhamos um homem que estudava conosco no São Francisco. Era só o Gaspar. Gaspar, sério? Marido da Maria José Negrão. Você era velho? Ainda não, já morreu. Já faleceu. Já. Então, a gente bagunçava muito com o Gaspar. Né? Claro. Essa turma era muito bagunceira. Quando imagino. a namorada dele vinha na rua, que ela era do INSA, mas é Negrão, foi professora no INSA, muito
Sim, sim. Citada, uma moça muito bacana mesmo também, mas a gente bagunçava muito com o Gaspar. A gente abraçava ele, fazia que beijava, que era para ela ver que ela vinha longe. A gente fazia muita bagunça com ele, coitado, ele ficava enrascado. Mas muito mesmo, mas era bagunça mesmo, era brincadeira mesmo de colega, de aluno para aluno. Era muito legal, era divertido. Aí, no terceiro ano, eu fiquei reprovada no terceiro ano em psicologia. Psicologia era uma matéria do ensino médio? Nossa. Do ensino médio. Que onda, eu não sabia disso também. Que loucura. Porque psicologia é um curso, né? E não sou eu. Na época, ficaram 25 reprovados. Caraca. Inclusive eu. É o famoso professor Rasga-Beca. Então, porque na época, quem tomava conta do São Francisco era a irmã Marlene Sandoli. Ela veio foi de Portugal, ela veio para Baeté e ela trouxe um método de conceito. Na época não tinha nota. Uhum. Ela passou São Francisco de nota para conceito. Ótimo, B, bom. Saquei. Entendeu? Entendi. Eram conceitos. E eu sei que nós ficamos reprovadas. A gente não sabe o que houve na época, mas foi uma reprovação sim, em massa e que nós não aceitamos, porque nós recorremos com o bispo, com a diretora, que era a irmã Marlene. Aí não teve jeito, nós fomos na terceira URI, não teve jeito. Eu fui para Belém, levei uma turma para Belém. E aí foi descoberto que o colégio, na época, não era. Esse conceito não era dado pelo Estado do Pará, e sim veio de fora, que foi adotado São Francisco. Certo. E aí o que aconteceu? Os cangalhos mexemos um formigueiro, né? E aí tiveram que mexer todas as cadernetas, ir para cá, para o pessoal com raiva da gente. Eu sei que eu fiquei tão chateada, porque na época já tinha filho, né? Sim. E o sacrifício era grande. Eu parei de estudar 6 anos. Caraca, sério? Aí eu me revoltei e o pessoal me chamava, me convidava, dizendo, não quero, eu fiquei chocada com isso. Com certeza. E foram tantos, né? Que ficaram 25 reprovados, no meio de 45, ficaram 25. Aí eu fiquei muito sentida na época, muito chateada. Eu parei 6 anos. Nossa. Não esperava. Essa eu não esperava. Quando eu voltei a estudar, sim, de novo, eu passei. Aí houve uma mudança na educação. Houve a mudança do ensino da 5692, a lei de 5692, que foi ensino profissionalizante. Certo. Aí essa lei mudou. Aí o que aconteceu? Eu tive que voltar a estudar tudo de novo. Caramba! Aí eu fiz a prova de seleção, fiz de novo o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano de ensino médio. Fez esses 3 anos? Eu fiz os 3 anos. Caramba. De novo, tudo. Eu tinha tudo, porque os estágios, a Iracema ela cobrava mesmo, que estagiava nas escolas estaduais, municipais, a gente passava. Era um estágio mesmo que ela cobrava intenso, sim, que você. Era o horário todinho naquele de aula, a gente tinha que fazer aquele estágio naquela Miraldinha escola. já tinha uns 10 anos já, nesse tempo, uns 8 anos, para minha por contagem aí, né? aqui. Com certeza. E aí eu tive que fazer de novo. Aí Só que eu não quis voltar para o São Francisco. Mas você teve outros? Bernardino. Você teve outros filhos nesse período? Teve outro filho? Aí eu fui tendo, né? Tive a Betânia, certo, depois da Miraldelina, a Betânia. Aí o Betinho e depois o Carlos Eduardo. Nesse período, nesses 6 anos que a senhora não estava estudando. Teve essa galera toda aí? Praticamente por aí, né? Certo. Aí, porque... Aí você voltou para o São Francisco. Aí eu voltei, eu não quis ficar no São Francisco, eu fui em Bernardino. Sim. E lá eu ficava preocupada, porque eu fiquei reprovada, eu tinha medo de chegar e alguém me reprovar. E um dia eu fui falar com a Nilzete. Olha, Nilzete, eu vim estudar, mas eu quero passar. Quem é Nilzete? Era a diretora do colégio, certo, do Colégio de Bernardino. Ela disse, Miralda, vem, ela é muito simpática. Eu disse, olha, mas se eu ficar reprovada, o professor que me deixar, eu vou brigar, eu vou dar. eu vou brigar muito. Já era famosa de ter feito onda no São Francisco, já, né? Já tinha fama, já. Porque mexeram todo São Francisco. Os conceitos tiveram que mexer com
toda a parte da secretaria Imagina, de documentos. Foi. Foi muito sério isso, Sim, sabe? sim. Aí você já tinha essa fama, já era conhecida, já. Não foi só eu, foi a turma que ficou reprovada, né? Mas aí pronto, ela vamos disse, falar como se fosse Miralda, seu. venha. Aí eu fui, estudei, passei, terminei. Legal. Aí depois eu parei um pouco, né, para cuidar dos filhos. Aí eu comecei antes de eu entrar na escola, para dar aula mesmo no Estado e no INSA, eu trabalhei em casa. Eu dava aula particular em casa. Legal. Eu dei 10 anos, a 12, eu trabalhei dentro de casa dando aula particular. Aí, quantos daqui? O famoso externato. Famoso externato. Tudo os aí. filhos do Carro Contente, os filhos dessa família, meus coleguinhas de pé de casa, as famílias das colegas da... Pai do Túlio lá, o tio do Túlio lá, Tudo. Contente, foi teu aluno, o Germano. Meus alunos de Abaeté, não foi... Germano é meu amigão, Germano, pai do Túlio. Muitos estudaram em casa, mas muito mesmo, que se você perguntar aqui em Abaeté, quem não foi para casa foram poucos da época. Pode crer, legal. Muito mesmo, né? Então, eu dei muita aula em casa. Depois começou a trabalhar junto a Conceição, minha irmã. Nós sempre trabalhamos juntos, assim, dando aula em casa particular. E aí, Era casa cheia. Que era que vinha para vocês estudarem, para vocês ensinarem? Qual era a matéria que vinha? Era todas as disciplinas de ensino fundamental menor, né? História, geografia, português. Mais leitura. Leitura, que era para castigar as crianças para ver se aprendiam a ler e escrever. Entendi. Leitura escrita, então a né? senhora alfabetizou uma galera aí. Muito, mas alfabetizei muito. Legal, cara. Só no INSA foram 36 anos de INSA. Foram 30 anos de Basílio. Tira sua mão que tá. Foram 30 anos de Basílio e 36 anos de INSA. Só com a área de alfabetização e segundo ano. Tá. Não, mas não vamos muito. Vamos voltar um pouquinho pra gente Aí seguir eu dava aula em casa. Certo. E depois chegou o Mobral em Abaeté. Sim. O Movimento Brasileiro de Alfabetização. E tinha o diretor, que foi o Miguel Figueiró, e o seu Raimundo Andrade, o Dicão, marido da Elza, do Café Abaeté. Sim, seu Dicão. É. Onde nós moramos vizinho, hoje. Já morreu, né? Já onde nós faleceu, moramos hoje é a casa Miguel deles que nós Figueiró. compramos e tal. Pois é. Então, eles que eram diretores do Mobral em Certo. Abaeté. Legal, não sabia e disso, eles não. não deram vaga para trabalhar no Mobral, a Conce e eu. Sim. A Conce foi na minha frente, parece 1 ou 2 anos, a minha irmã, e depois eu fui. Certo. A gente dava aula no Mobral à noite, na capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Algodual. Que legal. No tempo, era uma capelinha bem simples, rústica mesmo, e a gente dava aula lá à noite. Olha, deixa eu... Só para adulto mesmo, Mobral. Olha, tem bastante comentário já aqui, viu? O programa de hoje tá, né, mano? Tá vendo aí? O programa de hoje tá bastante comentário. Já vamos ler, galera, o comentário de vocês. Temos. Já a gente vai estar lendo o comentário de toda essa galera. Sim, e aí, então, esse foi o seu primeiro contato, assim, além de dar aula na sua casa? Foi esse? Aí eu dei aula no Mobral. Pois é, então Trabalhei esse foi o seu primeiro... 4 anos pelo Mobral. Aí, depois do Mobral, eu continuei em casa dando aula. Quando foi mas assim, só um pouquinho. Além da sua casa, a sua primeira... experiência, além fora a casa, foi o Mobral na capela, então. Foi o Mobral na capela. Legal. Nossa Senhora Perpétua Quantos alunos Socorro. eram, mais ou menos? Era um bocado de adultos, só adultos mesmo. Pessoal muito mais velho que você. Muito mais velho. Na época, tinha uma que chamava... Eu posso citar o nome? Por favor, fique à vontade. Era a Perema. A Perema foi minha aluna, legal. mas era assim, tinha dificuldade de aprendizagem. Tinha um que chamava o Boi na Saca. Sim. Ele era tão dedicado, chegava lá tão bonito. Por que era Boi na Saca, todo você sabe? branquinho. Não sei, porque ele vestia uma roupinha, ele botava aquelas calças brancas, aquela blusa, botava um cinto grande, entrava com o livro debaixo do braço. Boa noite, professora. Legal. E ela também, Deus o livre. Eram pessoas respeitadas, nós respeitávamos muito também, tinha muito carinho por eles. Uns tinham muita dificuldade, porque passavam o dia todo trabalhando, Sim. né? Pegando batente pesado para chegar à noite e estudar. Aí tinha o livro deles, era um livro engraçado. O livro era tudo cheio de figura, de acordo com
com a questão do aluno mesmo, era a enxada, a letra E era enxada, Legal. o C era comida, Legal, é tudo pela a letra do alfabeto. E tinha as figuras, entendeu? E era nisso que era nessa metodologia que você ensinava Era os baseado nessa metodologia que a gente Legal. dava aula, era pelo método silábico. silábico, lógico. Era pela silabação. Nós trabalhávamos para dar, porque o livro vinha todo assim para nós. Aí tinha comida. Ali lá, Aí vinha embaixo separado em sílaba. Comida. Aí tinha um C-O, có, M, mi, D-A, dá. Como é que faz? Feijão. Aí dizia, feijão. Aí dizia, não, olha, comida. Era muito. Entendi. Era muito. E assim, uma dúvida, a gente vai sair um pouco, mas a gente vai voltar para a história. Sim. Era diferente para criança e para aluno? Era diferente ensinar, escrever, ler? e tal? Era diferente porque o adulto já é maduro, né? Ele quer sentar, quer estudar. Ele chegava com vontade de aprender a ler e escrever. E muitos aprendiam a ler e escrever. Legal. Já saiu alfabetizado Que mesmo. legal, que legal. Lendo pequenos textos. E uns tinham muita dificuldade porque era difícil. Talvez eles tinham essa dificuldade dentro deles mesmo, né? Sim. E na época a gente não tinha como descobrir. Sim, como hoje sim. você tem, né? A criança que tem dificuldade, o que é que tem, por quê, né? E antes não tinha, não existia. Mas eles trabalhavam com vontade de aprender mesmo. E iam arrumadinho para a escola. Até porque já era adulto, né, professora? Ninguém estava obrigando Sim, eles a irem, né? Se eles estavam mas indo, eles iam, é chegava porque, à de fato... noitinha, tinha o grupo que fazia o lanche, as mulheres faziam o lanche, ela levava a panela de mingau, porque Legal. era dado. Era muito bonito, Legal, era legal, bonito legal. mesmo. E trabalhamos com o Mobral ali com muita... Foi muito bom. Foi Essa quanto tempo de experiência, Mobral? Foi quanto tempo? eu trabalhei 4 para 5 anos de Mobral. Nossa, bastante tempo. Mas foi muito bom, porque era por período, né? Isso que eu ia te perguntar. Como que era? Como Era um é que período. terminava? Como Era um que se período. formava? Era um período. Eles Quanto tempo pagavam era a esse gente período? um cheque. Quanto tempo era o período? Um período assim que eu digo do aluno, Mobral. Eu vou me inscrever pro Mobral. Era praticamente um ano. Eu Para estudo eles durante aprender um a ler e ano. escrever. Entendi, pode crer. Era. Com certeza. Aí no outro ano, outra turma era assim. Legal. Era um Mobral, Movimento Brasileiro de Sim, Alfabetização. sim. Quando surgiu, E foi implantado em Abaeté, né? Sim, e aí tá, e beleza. Aí você Brasil continuou. Depois dali, como é que foi? Aí depois do Mobral, eu fiquei em casa dando aula. Não parou, provavelmente o externato Porque continuou. a nossa casa era grande, na esquina dos Ariquim, era enorme, a gente dava aula lá. E Legal. a turma era danada. Era uma turma boa, consciente. Depois nós passamos para a sede do Vênus. Era na sua casa. Era em casa. Que morava você, seus filhos. Não, isso é depois que eu casei, que eu morei com a minha sogra. Era Na casa da minha sogra. Mas era nessa casa que rolava as aulas? Nessa casa da tua Na sogra? casa do meu pai. Ah, tá. Então A casa grande lá Certo. que a gente alugou. Certo. E depois nós saímos de lá, nós alugamos ali a sede do Vênus. Era uma sede que parou as festas, né? Pararam e nós alugamos lá para dar aula. Nós damos legal. aula lá na sede do Vênus, era aqui. Sabe a casa do Moreno? Eu sei onde é essa de Vênus. Na Pedro Rodrigues mesmo, na rua de casa. E era uma sede enorme. Nós conseguimos alugar e dar aula lá. Legal. E lá nós conseguimos muitos alunos, tinha muito aluno. Nós demos Tinha aula algum lá. nome assim? Escola, alguma coisa? Vocês deram algum Nós nome? temos, era Cuca Legal, a Conce deu o nome para a escola dela. A minha é Escola do Saber. Até hoje tem esse nome, de Escola do legal. Saber. Que Nós legal. temos. Nós Bacana, temos o nome de bacana. Escola do Saber. As crianças escrevem Escola do Saber, professora, aluno, é assim. Que legal, que Ainda legal. existe. E aí beleza. Aí você continuou lá no Vênus e tal, continuando no externado Sim. lá e tal. Aula E aí, particular. aula particular. E aí você já entrou logo no estado? Foi assim que funcionou? Quando foi em Foi 81, magistério, uma coisa do tipo? aí eu terminei magistério, né? Em 81 eu fui chamada para o Estado. Ah, então nesse período que você fez o ensino médio lá no Bernardino, você também fez o magistério junto? Foi Bernardino, foi magistério no Bernardino. Junto com... nesse período aí que tu falou que tu eu voltou... só fiz o magistério no Bernardino. Tá. O primeiro grau no Basílio, ensino fundamental maior no INSA, e o magistério no São Bernardino. Francisco,
os 3 anos. Aí, como eu fiquei reprovada, eu parei 6 anos e voltei depois para fazer no Bernardino. Que já era o estudo, que tu falou o nome? Estudo... Era o ensino profissionalizante. Que foi o magistério, a né? Lei 5692. Que foi o magistério que a senhora fez. Que foi o magistério. O que tinha mais além? Era o magistério? O que tinha mais profissionalizante? Comércio. Como que era lá de comércio? Era matemática financeira? Era tipo, não, mas eu não fiz. A Consta Mas que você fez lembra? matemática financeira. Pode crer. Era português, matemática, história, geografia, matemática financeira. Você conhece o Demi, né? O Demi Esse Fernandes? eu não sei bem. Você conhece o Demi Fernandes, né? Você sabe quem é o Demi? Sei. Demi Fernandes, ele estudou lá no Bernardino. Aí ele me contou. Ele falou o seguinte, que quando ele chegou lá, tinha esse profissionalizante, né? E aí o diretor viesse. Eles mandavam, os meninos iam pra parte que tinha roçado, não sei o quê. Pra mexer, né? Agricultura, e as meninas já faziam parte da cozinha. Era. Que tinha negócio de casa e tal, rolava, né? Tinha a parte da cozinha. Aí chegou na hora dele se matricular e falou, vou pra cozinha com as meninas. Eu vou pegar enxada, eu vou pegar em mata. Aí, Demi, que negócio ensinavam, não. Eu vou pra cozinha. Porque no INSA, me lembro que no INSA, a professora Senita Garibaldi, ela ensinava algumas coisas para as meninas lá fazer doce, fazer uma coisa de cozinha. Pode crer. Tinha. Sim, sim. aí depois ele falou assim, que aí os meninos passavam, Edeme, bora. Ele falou, não, minha aula é aqui, ó. Ele ia pra cozinha e falou que era um monte de meninos, só ele, grandão, que ele sempre foi gordo, tá no meio das meninas lá e tal. Era, mas tinha ensino profissional. Então, Legal. quando chegou a lei 5692, certo. aí eu tive que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Aí eu fiquei no Bernardino, que eu estudei lá. Tá, aí te chamaram, fez o magistério, aí te chamaram. Aí eu fiz o magistério e fui chamada pro estado. Legal. E aí, como é, pô, fui chamado? Como que é essa notícia desse chamado? Eu queria tanto dar aula, porque eu já dava aula em casa, eu queria ver a minha experiência num lugar mais sério, assim, que eu pudesse assumir com maior... Assim, para mostrar o que eu sabia, o que eu queria aprender. Porque a gente não só ensina, a gente aprende também, né? E eu fui para o Basílio de Carvalho. A primeira escola que me chamou foi Basílio de Carvalho. A primeira escola que tu estudou? Foi. Eu trabalhei lá no segundo ano. As crianças do segundo ano de ensino... Segundo ano, né? Sim. As crianças... Eu trabalhava à tarde. Eu acho que eu também trabalhei intermediário na época. Eu dava aula para as crianças lá. O Basílio já era como é hoje, a estrutura do Basílio, segundo 2 andares? Não, o Basílio... Como que era o Basílio? Era... Quando você começou a dar já aula? eram 2 andares na época, já. Era aquela escada de madeira, era né? Era escada grande. Era de madeira a escada? Não era mais. Não era mais. Era concreto Era escada de mesmo, concreto. Escada. Então, a sala lá em cima, né? Aí depois... Eu comecei a trabalhar no Basílio. Aí a Conce, minha irmã, trabalhava no Basílio e foi chamada para o INSA antes de mim. Mas o INSA é uma escola particular, né? O INSA, mas ele tem um tempo que ele ficou conveniado. Ah, tá. Ele trabalhou com convênio. Uma época que ficou... O INSA ficou muito, assim, em termos de situação financeira, certo. Né? A escola não tinha... As irmãs tiveram que sair para estudar mais, se aperfeiçoar mais na educação. Aí uma viajou, meu tia viajou, a outra foi não sei para onde. E ficaram assim, precisaram mexer muito no INSA. Então, mas foi nesse período que a tua irmã foi para o INSA? Nesse período que estava com convênio? Ela foi para o INSA e aí, logo atrás, quando eu cheguei no Basílio, quando foi em 2002... o INSA me chamou para trabalhar para lá. Legal. Aí eu fiquei no Basílio e no INSA. Aí, como a escola era conveniada, a irmã me pediu para mim só para lá. Então, pelo convênio com o Estado. E o INSA é um outro capítulo maior. O INSA é outro capítulo, né? Mas no Basílio também foi bom. Não, mas vamos fazer o seguinte. Trabalhava bastante no Basílio, época de São João. Eu consegui fazer festa junina para angariar fundo para o Basílio, porque na época eu cheguei a trabalhar logo de início, não foi de segundo ano, era alfabetização. E as salas, as crianças não tinham onde sentar. Aí eu peguei nesse ano e disse, olha, eu posso até trabalhar, mas eu vou arranjar dinheiro, o que nós vamos fazer é mesa para as crianças que não têm onde sentar. E aí conseguimos o dinheiro da festa. Loucura. Me virei e fazia mingau, igual como eu fazia no INSA. Sim. E esse dinheiro nós mandamos fazer 6 mesas ou 8, e as cadeirinhas, tudo de madeira de lei.
e mandei colocar numa sala lá. Legal. E lá as crianças tinham de sentar para estudar no barzinho. Vamos fazer o seguinte, como tem bastante comentário, eu vou dar mais uma lida. Eu vou dar uma lida, na verdade, nos primeiros, logo, depois a gente continua conversando. Meu Deus. Lembrando, galera, que a internet, como eu falei no começo do programa, ela tá muito instável, então vai ter alguns problemas que vai estar um delayzinho aí no programa, porém amanhã, tá? Amanhã eu vou estar postando completo, sem corte, sem interrupção, sem nada. E vou mandar o link pra Tia Miralda, ela vai mandar pra vocês de novo, tá? Vamos lá. Primeiro comentário aqui da Nádia Maués. Olha, ela comentou, Tia Miralda, cadê você? Filha, eu vim aqui só pra te ver. Olha beijo, Nádia, ótimo, que legal. Maria Braga comentou aqui também, ela comentou, vai Miralda. Maria Braga, quem é Maria Braga? Olha, Maranhão. Maria Braga, só comentou aqui. A Beli também Obrigada, tem com a gente. Maria. Olha, ela comentou aguardando, a Beli tá com a gente. Te amo. Betânia Lima também. Beta, filha, ela te colocou amo. Marica, bora Marica. Mirica. Legal. Porque pra eles eu sou Mirica. É Olha, o apelido de família. Alice Gama também comentou Mirica aqui também. Alice Gama. Carla Machado. A Carla, minha nora, Carlita. Carla. Obrigado, beijo, pessoal, pela audiência. Deixa nessa principal aqui, diretor, que a gente vai falando com o pessoal nessa aqui agora. Menina, você vem cá, tu vai ficar famosa agora, vai ficar famosa. Olha, Helena, é uma graça, Helena, sabe? Olha, falar em Graça Lima também, ela comentou, cunhada. Vamos Lala. Ela comentou aqui. Lala. Lala, Graça é minha cunhada, abraço. Miralda Graça. Helena também com a gente. Álvaro Luan Santos Fonseca. Santana, é o marido da Beg. Álvaro, obrigada, legal. Álvaro, te amo. Cleide Negrão também tá com a gente Cleide, aqui. A irmã da Carla, mora aqui dessa rua aqui. Legal. O Carlos Machado também tá com a gente aqui. Carlão, um abraço, meu querido. Todos vocês, beijo, pessoal. Carlão. Beijo pra vocês. Obrigada. Que mais? Olha, a Nina Flor, ela tá comentando. Ela comentou aqui. A Nina Flor é linda. Ela comentou o seguinte: estamos todos assistindo aqui em casa. Paula, Fran, Beto e Nina. Franciano, a Paula. Os doisinhos dela. A Nina. Abraço, beijo aí, pessoal. Um beijo, todos. Obrigada, pessoal. Quem mais tá aqui assistindo com a gente? Olha, Eliane Lima também. A minha sobrinha. Cleide Renato Machado. A Cleide Renato Machado, a Cleide tá assistindo a gente. Graça Lima tá assistindo a gente. Ela colocou o seguinte, olha, fala do Abieiro. O que é essa história do Abieiro? Era o Abieiro que tinha no quintal da casa da minha... Da mãe da minha sogra. Sim. E a gente não passava lá sem despercebido, sem apanhar abios. Era eu que subia e apanhava os abios, era muito danada. Legal. Eu apanhava os abios tudinho e depois a gente ia comer. Era briga e a avó dela ralhava, vocês vão acabar com meus abios, deixa aí no lugar. Era muito divertido. Muito bom. Muito bom. Olha, a Nenenzinha Maués comentou aqui com a gente também. Estamos assistindo você, legal. A Paula é Bruna. Olha aqui, ela até comentou a Graça, gostando muito da sua história. Legal demais, pessoal. Todos vocês que estão aqui assistindo a gente, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu no canal, poxa. Obrigada. Qual é a dificuldade, galera? Rola aí pra baixo só, vai lá no botão inscrever-se, clica lá e se inscreve no canal, deixa um like aí, tá bom? Eu vou ler o comentário porque senão vai ficar... o que mais? Olha, o Edno Silva, o garotão da saudade, o Edno Silva, que apresenta o programa... Esqueci o nome do seu programa, querido. O Edmo, eu sei, marido. Garotão Saudade, já fui no programa dele, já. Legal, ele é ótimo. Legal demais, muito gente obrigado, boa, viajou conosco, mas... Ótima pessoa, muito comunicador, bacana, né? Fui no programa dele divulgar meu show já. Um pessoal maravilhoso. Obrigado pela sua audiência, meu querido. O que mais? A Neide Bezerra comentou, Dali Miralda. Legal. A Neide Bezerra, a Neide Curitiba. Ela até comentou, conta do tempo do Mobral, já contamos aqui, olha, legal. Oi, tô contando, a Neide, ela tá foi dando tua aluna? tudo certo. Ela foi tua aluna? Minha irmã. Sua irmã, legal. Perguntou aqui pra gente, olha, o Edno Silva, o papo está excelente, parabéns, acho que ele queria colocar a Dona Miralda, acredito eu. Quem é esse? O Edno também comentou, o Edno Silva. Paula Rodrigues comentou, olha, Paula. Mirica é demais. Obrigada, olha, e ela Paula. comentou aqui, a Nina, tia Mirica, vamos para Curitiba em julho. Ela tá bom me procurar. Ela já confirmou, tá confirmado já. Bora para Curitiba em julho. Eu tava rindo dela essa semana, ela mandou um recadinho para mim. Mirita, bora para Curitiba em julho. Legal, uma graça, legal. Nina. Olha aqui, vamos lá, vou ler mais comentário. Abílio Miranda Gomes, grande professora Miralda. O Abílio do INSA, esse é funcionário do INSA, gente boa também. Cheguei a trabalhar com ele, já quase no final de sair. Ele foi chegando para lá. Poxa, gente legal boa. Essa galera assistindo Obrigada, a gente. Abílio. O que mais? Aqui, olha, Fabrício Bennett.
Minha Fabrício mãe, Benete, tio Belém. Benete. Minha mãe de Abaeté. Eu sou a mãe dele de Abaeté, é colega quê? dos meus filhos. Aham. E quando ele vinha, ele vem a Abaeté. Agora ele acabou arranjando uma mulher em Abaeté e pronto. E agora me deixou. Entendi. Obrigada, Fabrício Benete. Muito Beijo. obrigado, meu querido. Te amo. Olha, o Carlos Davi Bezerra, ele comentou: boa noite, tia Carlos Miralda. Davi do Rio de Janeiro. Seu sobrinho aqui do Rio de Janeiro, Ai, olha. meu Deus, que Abraço pra lindo. você, meu querido. Obrigado Obrigada, pela sua audiência. Carlos. Beijo, meu filho, meu Olha, sobrinho. Aí o Victor Barbosa comentou: vendo a tia Miralda aqui da Argentina. Olha só que legal. Tamo internacional Meu aí, Deus, tá vendo, meu diretor? Argentina, ele é. Beijo, chegando. neném. Obrigada. Obrigado pela sua audiência, meu querido. Vixe, Argentina. É, uma galera tem muito comentário, não tá nem na metade daqui. O que mais? Olha, Maria Alda Maués. A minha irmã mais velha, das mais Parabéns, velhas. Miralda, ela comentou aqui. Obrigada, Maria Alda. Carlos te amo, Machado, show de resenha. Carlos Maués, beijão Carlos de Maués. Curitiba. Beijo, Carlos. Bebê, esse é meu bebê de É o Curitiba. bebê, legal. Meu bebê, meu sobrinho. Esse aqui, olha, é Bangalô Banques Flávio. Comentou: que orgulho, tia Miralda sempre. É Bangalô Banques Flávio, é o perfil dele. Esse. Comentou: que orgulho, tem bastante orgulho de você. Obrigado, meu querido, pela sua audiência. Obrigada, amor. Ó, aí ele comentou o seguinte também: tia Miralda, que saudade. Mano, que saudade de ti. Não tenho uma rede social, sinto sua falta. Beijo pra... Ah, não, acho que ele tá falando pra mim. Pra ti, né? Eu Olha, vou dar uma pra olhada quem é esse você, maluco veja aqui, quem né? é. Ah, é o Igor. É o Igor. O Igor. Igor lá do Hilário, lá da Casa da Paz. O Igor. Igor, ele que tá comentando o Igor aqui, é ó. santa pessoa, Sinto foi sua meu aluno, falta. amava. Beijo pra tia Ana, beijo de Igor. Gorete e Hilário. Obrigada, Igor. Poxa, Abraço pra abraço todos pra aí. vocês. Um abraço. Saudade, Quanto tempo que eu não vejo vocês. Me chama no WhatsApp lá, mano, pra gente trocar uma ideia. Saudade de Hilário, você. Igor, Ana. Olha, o que mais? A Conceição Maués também. Conceição Maia é minha irmã. Conce, estamos por aqui. Beijo. Olha, Antônia Carvalho comentou o seguinte: Miralda, melhor alfabetizadora que eu conheço. Que legal aí, Obrigada, olha, a moralzona. Antônia. Obrigada. Olha, aí o Igor, ele comentou o seguinte: aprendi muito com a tia Miralda. Estudei em 3 países diferentes, nenhum educador chegou aos pés da tia Miralda. Olha só, dessa moralzona aqui pra você. Igor, tanta moral, né, meu Não, filho? e é Obrigada. verdade, é Mas verdade. também você foi um grande aluno, com certeza. Você me ensinou muito. Igor, uma pessoa Não maravilhosa. só ensinei, mas aprendi muito com ele. Olha, aí a Beli comentou o seguinte: Com muito todos. orgulho de ter sido educada pela minha avó. Eu fui professora dela, alfabetizei ela, a Monique, Aham. a Giovana, a Nádia. Quase todos meus sobrinhos foram meus alunos. Olha aqui, o Cássio Dias comentou o seguinte: tia Cássio, Miralda tem uma lindo. contribuição imensa na educação de Abaetetuba. Eu concordo com você, meu querido, é verdade. Tanto Cássio. é que ela está Obrigada, aqui Cássio. hoje. Ele sabe que o Cássio foi do meu coração, sempre foi. Tá, top. Olha, aí, olha, o Armando Contente tá comentando aqui. Agora, não sei se é o Dinho ou se é o pai dele. Acho que É o Armando. Acho que é o Dinho, é. É o Um beijo pra tia Armandinho. Miralda, ele comentou aqui. olha. Armando, obrigada, Amandinho. Saudade de você, meu querido. Mande uma mensagem, mande um WhatsApp pra mim, Igor, pra gente trocar uma ideia. Olha Pois aqui, Maria é. Braga comentou: emocionante, belo trabalho com a educação. Mas ainda não acabou, galera, ainda não acabou. Foi só uma pausa pro... Será que quer ir no banheiro? Você Não, tá de boa? Então, obrigada. perfeito. Não, Vamos com continuar certeza aqui. Mas podem mandar mais comentários, que depois a gente vai ler mais comentários de vocês. Olha, vou ficar importante. Mas você já é uma pessoa muito importante. Brincadeira. Vamos lá, tia Miranda, vamos continuar nossa linha do Sim, tempo aqui. a linha do tempo. Você foi chamada pro INSE em 2002, né? 2002. 2002, chamada pro Foi, INSE. 2001 para 2002. Foi. E aí? Como é que foi? Aí eu fui para lá encarar, Depois, né? ano de Copa, né? Ano do Penta. Foi 2002, não foi, diretor? Foi, né? Foi 2002 que a gente foi pentacampeão, Brasil. Olha, de início eu cheguei toda tímida, mas depois fui me soltando, né? E trabalhando da forma que eu queria trabalhar. Eu fui. Ali no INSE você E dava aula pra ali- que série? Pra que... Eu sempre trabalhei no INSA. Com alfabetização. Eu trabalhei 18 anos só com alfabetização e segundo ano. Caramba, pode crer. Eu trabalhava de tarde e de manhã. Aham. De manhã com ensino fundamental e à tarde alfabetização. 18 anos. Aí teve, quando a irmã Eude chegou, aí teve um ano que não teve turma para mim à tarde. Aí ela me dispensou. Eu fiquei triste, mas aí eu fui convidada para trabalhar. Eu trabalhava no Basílio. Uhum. E aí eu fui convidada para ir para o Leônidas, à noite. Leônidas Monte. Eu fiquei
8 anos no Leônidas. 8 anos, né? Nossa. Sem sair do Basílio, sem sair do INSA. Nossa, não sabia disso. E qual era lá no Leônidas? Qual era a idade? Qual era a série dos alunos? Lá eu dava aula de geografia, estudos paraenses Legal. e história. Legal demais. Foi, porque eu fiz um estudo sobre história, geografia e estudos paraenses e eu trabalhei com ele. No Basílio também eu dava aula à noite. Estudos paraenses, história e geografia. O que... É o despertador aí. O que é... O que ensinava em estudos paraenses? O que é que ensina? Quem sabe? Eu não fiz essa matéria, por Pará, exemplo. né? Sim, tudo mas... sobre Pará. Sua mão aqui. Era tudo sobre clima, vegetação, que mais? Hidrografia. Pode crer. Tudo isso era ensinado na parte de estudos paraenses. Uma pena nessas Habitação, matérias... habitante, número de habitantes no Pará, as regiões, a parte regional todinho do Pará, cidades, municípios. É que eu lhe pergunto isso porque eu me interesso muito, sabe, pela história, assim, dos locais. Abaetetuba, por exemplo, eu me informo, eu procuro me informar sobre a história da cidade, origem do nome e tal. Eu até já postei alguns vídeos no meu Instagram, mostrando algumas coisas, falando sobre algumas coisas que eu não aprendi na escola, por exemplo, que eu queria, que eu achava que poderia ter rolado, sabe? É verdade. Manuel Raposo, assim, sabe? A história dele, assim, quem foi esse dele, cara, qual a importância dele para nossa cidade, assim, coisas do tipo. Pois é. Aí por isso que eu lhe na pergunto, época, porque eu tenho interesse nisso, eu acho isso muito legal, sabe? Pois é. Esse estudo mais paraense mais é tudo local, sobre o Pará mesmo. Toda parte que requer Pará, né? Eu acho que como hoje, né, como existe o Enem, né, essas paradas aí, não se tem mais esses estudos mais locais, né? Tiraram, né? Tiraram. Os parentes tiraram. Era tão bom, era muito bom. Os alunos estudavam. E conhecer a história do... Conhecer o Pará. Conhecer a história do seu local. De toda a localidade, localização, onde ficava, mesorregião, as regiões, tudo. Todas as regiões do Pará. Aí você deu aula no Leônidas também. Esse período. O Leônidas era pra uma galera de que série mesmo que você falou? Olha, eu trabalhei até com ensino médio no Leônidas. Pode crer. Molecadinha maior e tal. Tinha uma galera ali no Leônidas Agora, mais... era assim, tinha aqueles que queriam estudar e aqueles que não queriam. Certo. Né? Às vezes a gente tinha que explodir um pouco. Tinha uns alunos lá que não queriam nada. Certo. Mas você tinha que fazer de forte para poder avançar e entrar na escola para dar aula, porque eles queriam bagunçar e não deixar você dar aula. Você precisou alguma vez ser mais incisiva? Precisei. Muito mesmo, muito. E como que era, assim, o seu modus operandi, assim, quando era necessário ser assim, por exemplo? Olha, ali no Leônidas, a gente tinha que se fazer de forte. Eu me lembro que tinha a professora que saiu na época, ela disse que não queria mais essa turma porque eles eram muito bagunceiros. Eles entravam na escola já depois da aula ter começado, aí ficavam lá para trás. Mas aí, quando eu vi que eles queriam bagunçar mesmo, na época, aí eu fui séria com eles. Eu pedi para eles que, se fosse para ficasse, mas que não mexesse com os colegas que queriam estudar. E quem não quisesse para sair, porque senão eu botava para fora. Na época, eu tinha que usar de... Sim. Entendeu? Então, eu fazia isso e eu conseguia, eu dominava. Eu conseguia dominar e eles ficavam quietinhos. Às Mas vezes, como? Sim. já vim da rua bem, com outro clima, assim, e eu não fazia nada, não mexia com ele, mas eu pedia para eles também que não mexesse, não atrapalhasse as aulas, né? Mas, tipo assim, por exemplo, vamos lá, vou criar uma situação. A senhora chegava na aula, na sala de aula, conheceu. Quando é que a senhora percebia como é que tinha que tratar aquela turma? Pelo modo como eles queriam se sair na sala de aula. Mas isso já no primeiro dia, você já pegava essa visão? Já. Eu tinha uma visão assim de perceber quem queria e quem não queria. Primeiro dia, mano. Eu tinha. Primeiro dia logo. Eu fazia isso. Eu boto fé, eu acredito. Eu percebia assim, quem era o aluno que queria estudar. Os que queriam ficavam ali sério, prestando atenção. Os que não queriam bagunçar. Às vezes, queria jogar uma bolinha no colega, chutar o caderno do colega, assim. Então, eu cortava o mal pela raiz. Porque, olha, eu vou lhe perguntar. Eu tinha um professor meu, o Rildo, eu estudei aqui no Basílio. O Rildo, meu colega. Maravilhoso, gente boa, pessoa maravilhosa. Enfim, eu gosto muito dele, encontro ele de sempre por aí. Verdade. Aí, qual é a parada? Eu estudava no Basílio de manhã, porque eu morava ali perto, né, e tal, era mais tranquilo. Só que teve um ano
que eles botaram todo mundo que morava na cidade pra tarde e botaram pra manhã a galera que era das ilhas. E ainda prevalece, né? Prevalece, eu não sei. De manhã, quando você acorda, eu moro aí na beira do rio, e muita vem gente uma chegando. galera linda do interior para Baeté. E aí teve esse um ano que eu estudei de tarde. E aí... São Francisco. E aí, tia Miralda, os professores... Eram os mesmos professores, só que eles eram diferentes. De tarde, o professor tava gente diferente. Aí depois, com o tempo, fui percebendo isso, porque as turmas eram mais... De manhã o pessoal era mais tranquilo. Porque eles sempre se comentava na escola, Basílio, no caso, que eu trabalhei lá. Eu trabalhava só à tarde e à noite. Que era diferente os alunos da manhã para os alunos da tarde e da noite. Por quê? Era aqueles alunos vinhos do interior. Pois é. Passavam aquele sacrifício para chegar na cidade. De manhã ele era muito mais tranquilo com a gente. Vinha preparado para estudar. Certo. E, às vezes, da tarde, de toda a região, a Baetetuba, né? De todos os bairros, se encontravam no Basílio e muitos não queriam estudar. Certo. Eu cansei quando eu fui vice-diretora no Basílio, que eu trabalhei. Você foi vice-diretora lá? Legal, não sabia disso, não. Olha só que onda, que loucura, moleque. Eu só tirando aqui informação. Acontece que, quando eu estava no Basílio, a Laura, a mulher do Roberto Contente, foi convidada para ser diretora do Basílio. Aí ela disse que ela entrava se eu entrasse com ela. Pode crer. Aí eu disse que não, porque eu não queria largar a minha sala de aula, porque eu sempre gostei de dar aula. Meu prazer é dar aula. E aí ela disse, não, mas tu não sai. Eu vou fazer tudo para te ficar com umas poucas turmas, porque tu tem que ficar na secretaria, mas tu não sai de sala de aula. Então tá. E ela me deixou umas 2 ou 3 turmas à tarde, que eram mais 5 ou 6, e à noite também, em alguns dias alternados, para eu poder ficar na vice-direção. Certo. Ela tomava conta de manhã toda, era a Conceição Loureiro, eu e a Laura. Aí, como aí a gente tomava conta da escola, né? Então, a gente percebia que os alunos de manhã era outro nível, assim, de estudar, de compromisso. Certo. Vontade de vir para a escola para estudar. E o da tarde estudava. Tinha bons alunos também, mas tinha muitos que não queriam. E ficavam na rua, na praça. Eu saía da escola e ia buscar eles na praça. É meu. Eu bancava marra, eu trazia eles da praça. Ora, me lembro que uma vez tinha ali debaixo da casa do Everaldo, tinha um jogo lá de... Era o terceira dimensão lá, tinha um fliperama, eu lembro. Tinha um fliperama, né? Esses jogos, né, eletrônicos, né? Fui muito lá. Eu ia lá buscar, e o pessoal lá, os que estavam tomando conta, me olhavam e diziam, licença, bora, para dentro da sala. Atravessa a escola, eu botava para dentro do Basílio, eu botava dentro da sala de aula. E eu não deixava, eu ia buscar na praça. E eu não deixava, eu trazia eles da rua, botava para dentro da sala. Não queria saber, eu ia lá na praça buscar. Você não veio de casa para estudar? Então, entre na escola. E eu fazia eles entrar na escola. Sabe uma professora minha que tinha no Basílio, que o pessoal... Todo mundo, uma grande maioria do pessoal falava que ela era chatona e tal. E ela gostava muito de mim, eu gostava muito dela, era a Márcia Roberta. A Márcia é excelente. E o pessoal, e ela reclamava, ela ia lá buscar os meninos lá no minha colega de escola, a Márcia, de professora na escola. Eu adorava, ela era professora muito top ótima, comigo. Ela era exigente. Sim, ela isso exigia era. também, ela brincava, ela tinha maior carinho pelos alunos, mas também ela dava o recado dela. Grande professora. Eu lembro que ela foi ser vice-diretora ou diretora lá no Cristo, aí ela saiu do Basílio. Aí, nossa, a galera ficou tão feliz que ela tinha saído. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus. Aí eu sei que a Laura entrou, eu entrei, fiquei com ela, mas dando aula. Não saí totalmente de sala de aula. Aí o Roberto adoeceu, né? E morreu, veio a falecer. Certo. Aí para nós foi muito trabalho. Aí nessa época também ficou só a Conceição Loureiro e eu. Foi muito puxado. Aí eu adoeci também, uma época que eu tive que ir para Belém urgente para me operar. E a escola teve que mudar porque o Basílio estava caindo. Já dizia que o Basílio vai cair. Eu lembro dessa conversa. Nós fomos para o... Lá em cima de Santa Helena. Não, o Rutual, lá pro final, perto do... Lá na Estela Maria? Lá na Estela Maria. A Estela bonita, a escola linda uma escola lá. maravilhosa. E o Basílio passou para lá. Eu cheguei
a mudar o Basílio para lá, mas logo depois eu adoeci. Aí ficou a Conceição e mais alguém, porque eu tive que passar quase um mês em Belém doente. Como que é esse trabalho de direção da escola? Como que é? O que vocês fazem? Como que é? É todo. No Basílio, era um trabalho muito difícil. Falar a verdade, tinha dias que não tinha uma servente para tomar conta. Um final de semana, para fazer limpeza da escola. Até eu lavava sala de aula, varria. Teve um dia que eu cheguei e não tinha ninguém para varrer a sala de aula do Basílio. Eu varri 7 salas nesse dia, porque não tinha quem varresse. Entendi. Então, a direção, ela assume de modo assim, tem tal coisa, a gente dá um jeito. Principalmente quando nós pegamos o Basílio estava muito depedrado. Na época, muito mesmo. Foi muito difícil. A gente combinava com a Laura, quem te levar? Não tinha lanche. Não tinha mesmo merenda escolar na época. Tinha, mas na época nós entramos, tinha acabado. Aí a gente combinava, não tinha sabão para lavar a mão, não tinha um copo para tomar uma água. Caraca. Eu lembro que quando a Guacede foi dar posse para nós, nesse dia 4 de setembro, me lembro benzinho a data. Ela pediu água, nós não tínhamos, fomos procurar copo, nós não achamos copo. Caraca. Eu ligava para casa, para o meu marido, eu dizia, pelo amor de Deus, manda meia dúzia de copo para mim, porque ele tinha comércio. Depois eu me acerto contigo, eu dizia. Não, mas mesmo assim, loucura. Olha, manda um pedaço de sabão, pelo amor de Deus. Me manda 1 quilo de açúcar para a gente fazer um cafezinho aqui. Então, era assim. Uma barra zona, né, que vocês administraram. Nós enfrentamos, assim, foi sério nesse ano, sabe? E a aceitação, porque às vezes nem todos ali aceitavam a gente, uns aceitavam, outros não. Era aquele caso de direção muda, né? Claro. A gente nunca é perfeito, mas também nunca agrada a todos. Já tem isso. Eu lembro que tinha um professor também, eu gostava muito dele lá no Basílio, a galera não gostava dele. E eu gostava muito, que coisa. Era o Gerson Vinagre, você lembra dele, professor de geografia? O Gerson era também ótimo. Eu lembro assim. que quando ele faleceu, a gente estava estudando com ele ainda. Nossa, a gente tinha uma relação até bacana, assim, a galera não. Pois é, para te ver, as pessoas. A professora Silvaneide, você lembra dela de matemática? Sei. Maravilhosa, assim. Ótima, e eu adorava ser aluno dela. A Silvaneide foi minha vizinha. Foi mesmo, legal. Foi, a mãe dela morreu muito cedo, deixou eles todos cedo. Sim. A menor, a Charlene, a Silvaneide, moraram no lado de casa. Foi muito triste. Quem era mais professor? Na época que eu estudei no Basílio, quem era o diretor era o professor Rogério. Sim, foi professor, Rogério, ele que foi diretor sei. no tempo. Agora, de professor, deixa eu ver que eu lembro muito do Rildo, que, poxa, o Rildo eu gostava muito dele. O Rildo era muito bom. Eu lembro do professor Vinagre, né, que era o Gerson Vinagre. Quem mais que era um professor? Não vou lembrar de nome aqui agora. A Antônia. Professora Antônia de... A Márcia, a Antônia... A Márcia Alberta, a professora minha. A professora Antônia era de Sociologia. Sociologia. Antônia. Nossa, adorava ela, a professora Antônia. Depois também, elas foram ser diretoras lá no Cristo, né? A Jesus... Quem era a professora Jesus? Não, a Jesus foi diretora. Não, Jesus tinha uma professora de português... Era muito bacana também. Eu não lembro o nome dela, mas eu tô ligado. Foi minha professora. Ela era muito, muito liberal com os alunos. Os alunos gostavam muito dela. Eu gostei muito. Época. Basílio foi um lugar que eu curti muito estudar. Peraí. Depois melhorou muito o Basílio. A professora, a Edna. Professora Edna. A Edna, muito bacana, professora de língua portuguesa. Excelente a Edna. Maravilhosa, adorava ela. Todos os professores de lá eram bons na época. E aí, Tia Miranda, mas a galera te conhece muito pelo INSA. O INSA é um lugar que muita gente lembra pelo INSA, né? De mim pelo INSA, porque eu trabalhei muito no INSA. Eu tinha muitas turmas no INSA. 18 anos só com a direção, 36 com o 2º ano. Caraca, muito tempo, mano. Meu Deus do céu, que loucura. Meu Deus, era muito trabalho, era muito INSA, era muito... Virou sua rotina todo dia, assim, aí durante virou muito minha rotina, né? Depois eu fiquei de manhã e de tarde lá. E ficava no Basílio só à noite. Aí depois eu saí, fiquei no Basílio de tarde, à noite, Leônidas à tarde, à noite. E depois, por último, já no final de aposentadoria, eu passei 4 anos na PAI.
Não, mas vamos voltar pro INSA. Vamos falar um pouco do INSA. Vamos falar um pouco do INSA. Do INSA agora. Porque assim, o INSA era uma realidade diferente, né? Então, para você como educadora, era mais. Provavelmente não devia faltar nada, né? Então. Porque o INSA, a educação, não menosprezando, mas porque era uma escola particular, né? Então, o apoio era muito maior. Claro. E eu me identifiquei também, assim como no Basílio, eu dizia assim, eu sempre quero respeitar os dois lados, claro. Basílio e INSA. Eu não faltava no Basílio, como também não faltava no INSA. Só quando necessário mesmo. Então, era assim. Também eu fazia tudo para não ser chamada atenção. Porque eu queria dar, não queria apanhar. Né? Assim, chegar na hora, ser pontual, eu sempre fiz tudo para fazer isso. Eu não queria ser melhor, mas eu sempre quis fazer o melhor. Certo. Entendeu? Eu nunca fiz assim, eu quero ser melhor. Não, mas eu sempre fazia para que eu queria fazer o bem. Bem feito. Eu queria fazer bem feito. Tinha os alunos mais malucos aí no INSA, né? Tinha, muitos. Nem só um, nem dois, eram muitos. Quando eu postei que você vinha no programa, o meu amigo Daniel Dias, filho lá do... Daniel do Becage? Não, Daniel do Jorge Lúcio. Do Jorge Lúcio. Meu amigo, ele comentou o seguinte, olha, ele comentou assim, meu Deus, me deu até um arrepio no espinhaço. Eu fui o aluno que ela mais amou em toda a vida. Ele botou aqui ironia, aí ele colocou depois do Leandro. Claro, né? Ele ainda entregou logo, ele ainda entregou o Leandro. Imagina eu tomando conta do Daniel e Leandro. Imagina. O Silvio, pensa. Foram alunos que me deram trabalho na sala de aula. Como que era essa molecada? Dava um trampo, molecada, né? De não querer estudar, de querer brincar. Criança, né? Sim. A idade, né? Segundo ano, que é 7, 8 anos. 7 anos. 7 anos. E as crianças, se você não estiver em cima, eles não querem fazer. Muitos assumem, mas muitos não. Eu tive muitos alunos... Que deu trabalho, assim. Que deu trabalho. Conte uma situação, assim, um perrengue que aconteceu. Conte pra gente uma história aí. O Marquinho do Assis. Maravilha, eu gosto quando vem nome, eu gosto assim. Pode citar nome, Fique à vontade. O Marquinho do Assis, sabe que é o Assis da igreja, né? Sim. Ele era muito danado, Marquinho. Meu Deus do céu, o Marquinho me deu um cansado do tamanho. Aí tinha a época de 7 de setembro, a gente ia para frente da escola cantar hino nacional, hasteamento das bandeiras. Né? A bandeira do Brasil, a bandeira da Baité e do Pará. Aí o Marquinhos estava me dando cansado nesse dia. Aí, Marquinhos, vem cá. Eu disse, olha, Marquinhos vai fazer o hasteamento da bandeira. Aí, tia, eu quero. Eu disse, tomara que ele fique para ele sossegar um pouquinho. Sim. Aí eu coloquei ele. Aí fiquei assim do lado, eles ficaram na frente, né? Os da bandeira, os que iam hastear, e ele é um deles. Não sei qual foi a bandeira que hasteou. Aí ele pegava e começou a cantar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí ele puxava o fio da bandeira e enrolava no pescoço. E aí, quando eu olhei, o Marquinhos estava quase engasgado. O olho grande, o pescoço puxado. Meu Deus, o Marquinhos está mal. Eu saí correndo, tirei o fio do pescoço dele. Muito bom. Acabou quase, ele me mata de susto, Marquinhos. Meu Deus do céu. Muito bom. Ele era muito travesso, Marquinhos. Nossa, muito bom. Meu Deus do céu, que loucura. Tem muito. Muitas histórias. Eu tenho muita história para contar. Eu disse que eu ia fazer um livro, não tirei de exposição, né? Tem muita história, muito. Não, hoje é uma oportunidade para a senhora contar essas histórias aí. O Marquinhos era muito danado. Nem só a outro Marcos, o Marco Neemias. Marco Neemias. O Marco Neemias era muito, meu Deus. Eu não avaliava o Marco Neemias. Hoje é advogado, né? É formado em História. Ele é uma grande pessoa, o Marco Neemias. Sabe quem é, né? Filho do Luiz Reis. Pior que não. Vou confirmar que eu não conheço por nome. Filho do Luiz Reis. Certo. Da Ana Catarina. Ele era muito travesso. Deu um trabalho para a senhora. Meu Deus, eu nunca avaliava o Marcos no caderno. Eu não tinha condição.
ele era muito inteligente. O QI dele é altíssimo, né? Tanto prova que... Tanto que hoje ele é um... E eu não avaliava, não conseguia avaliar. Quase 2 no dia, a mãe dele mandava um caderno para ele. Ele só puxava as folhas, rasgava. Só que ele respondia oralmente tudo que eu queria, ele falava, ele tinha argumento na disciplina todas. Legal. E eu avaliava ele do jeito que eu achava que ele deveria, porque ele sabia, ele tinha capacidade. E era verdade. Ele se formou cedo em Direito, fez História, se formou... Sim. Mas isso é da sensibilidade do educador, né? Essa visão. Somos nós, né, educadores, que temos que ter essa visão. Mas aí não é todo mundo que tem. Tem muito educador que só vai lá e... Você tem 12 educadores, né? Aquele que ensina por ensinar, aquele que ensina para ganhar, né? Certo. Diz assim, né? Tem o que fala e diz assim, que tem o educador que ensina para o aluno aprender, para ensinar. E o outro que ensina para ele ganhar o seu salário, no caso, né? A gente via, às vezes, pessoas diziam, eu já vou ganhar fazer meu dinheiro, né? Entendi. Muitos. Então, a gente se preocupa. Eu sempre me preocupei com o aluno. Eu não gostava de ver o aluno sem fazer nada. A minha briga com os alunos é para ele sentar e estudar. Veio para a escola é para estudar. Eu sei, eu fui seu aluno, tô ligado. Pois é, tá vendo? Eu tô ligado. Veio para a escola para estudar. Eu sempre dizia assim, quem não quiser estudar, vá para casa. Chega em casa, diga ao papai, até hoje eu dou aula em casa, e quando tem um meio saidinho, olha, chega lá em casa e diz, papai, eu não quero estudar, eu não quero ir para casa da tia Miralda. Pronto, não tem briga. Não tem briga. Eu tive um problema com um aluno um tempo, do INSA, eu vi que o aluno não queria ficar em casa, ele estava brigando para bagunçar na sala comigo para que eu me aborrecesse. Aí entreguei as crianças para os pais, olha, deixa de ficar, você conversa. E hoje nós somos amigos, Deus o livre. Legal. Então é isso, o aluno, você tem que saber também, né? Você tem que ter esse lado, você tem que fazer o aluno aprender a estudar, a saber ir para a sala, para a escola, e ter essa vontade. Eu tive muita luta com muitos alunos, mas muito. Eu tinha aluno que não ia saber de nada na sala de aula, dentro do INSA mesmo. E criança que ia para casa, meu filho não quer fazer nada, vê se dá um jeito. Eu dava um jeito. E ainda dou até hoje, porque ainda dou aula até hoje em casa. Você tem problema com pai de aluno? Não. Que eu saiba, não. Se alguém mandar um recadinho... Não, assim, a senhora mesmo não teve problema com... Não, eu sempre respeitei os pais dos meus alunos. Sempre, sempre. Eu tinha maior respeito. E eles me respeitavam também muito, até hoje, né? Tia Miralda... Me respeitam. Quando eu postei que ia ter o programa, a galera veio em cima. Tia Miralda, que legal, a galera gosta bastante. Eu sempre fiz tudo para agradar, mas é assim, sabia como eu dava aula. Eu era muito exigente. Sim. O aluno, sabe? E eu fazia os alunos, os pais terem a responsabilidade de fazer os filhos levarem o dever de casa, resolver, levar no outro dia, o que tinha para fazer, os trabalhinhos. Tudo eu fazia com que eles, junto comigo, nós trabalhássemos junto mesmo. Isso era preocupante para mim, mas eu conseguia dominá-los. E como é que você fazia, a senhora fazia para aprender o nome daquela galera toda ali? Como que é isso? Né? É o dia a dia, né? Você vai trabalhando e vai aprendendo o nome. Aí, às vezes, você... Meu Deus, eu esqueci, fulano, filho do fulano. Para lembrar quem era o pai, para poder lembrar quem é o aluno, né? Eu tenho muitos alunos na cabeça. Muitos eu esqueci. Às vezes, eu já sei. Hoje, eu queria saber da tua turma. Era essa galera aí que você falou, o Yuri. Aí eu me lembrei, Yuri. O Pedrinho a lá, Renatinha, né? A Renata, que mora no lado do Basílio. Renata. Que é advogada, Renata, lembrei. Você foi da agora, eu lembrei, você agora lembrei. Tem a filha da Silvia. Ela não estudou comigo, não. Ela estudava com a minha irmã. Estudou no pré. Estudou comigo no pré? Como é o nome dela? A professora Silvia. Sim, ela estudou comigo? Não, ela tem idade da minha irmã mais velha que eu. Tem Acho que ela estudou certeza? comigo. Acredito que sim. Não, o nome dela... Eu tenho
O Yuri. Ó, deixa eu ler mais uns comentários. Tem muito comentário pra ler. E eu queria ler justamente pra não deixar a galera assim, sem. Tá bastante. Ó, deixa eu mostrar aqui. Olha aqui como tá de comentário. Olha. Meu Deus do E eu queria ler céu. justamente pra não deixar de ler. Não acontecer de deixar de ler alguém. Olha aqui. O Caulan Santos. Ele colocou Escola Cuca Legal. Eu lembro perfeitamente. O Caulan é filho da minha sobrinha, né? Ele comentou aqui, olha. Beijo, Caulan. Beijo pra você, meu querido. Olha aqui, tem um comentário legal. O Luiz Pedro, ele comentou o seguinte: eu era o melhor aluno da turma da tia Miralda no INSA. Luizinho, filho da Marivalda. Ah, o Luizinho é gente boa. Eu sempre amei o Luizinho. Ele se dá muito com a Belle. Legal, o Luizinho legal. me deu um pouco de trabalho, mas era bom menino, com O certeza. Luizinho que mora ali perto do... Que Da mora Marivalda. Que morava ali perto do Dohara, aqui no canto da Praça da Bandeira? Sim. Da Conceição? Sim. Ah, o Luizinho, meu amigo, Luizinho, ali poxa. da Felgueiras. Sim, Morava ali, pessoal do sim. Felgueiras. Legal. Olha gente, aqui. o Luizinho ótimo. Uma ótima pessoa, Ele Luizinho. pediu, ele até falou, mande um beijo, tia Miralda. Luizinho, filho da Marivalda. Obrigada, Luiz. Um beijo Abraço pra você também. Abraço, obrigado pela sua audiência. Olha aqui. Gabriel Maués também comentou aqui. Gabriel Muito orgulho Maués, de você. filho da Meire. Obrigada, Gabrielzinho. Carla Machado. A Helena. Carla. Vai, Mirica. Da festa. Acho que era pra você falar. Fala da festa da minha vovó famosa. Minha avó está famosa demais, ó. Ela comentou aqui. A Helena falando. A Helena 2 pontos, é A verdade. Helena diz assim, fala, a minha avó está ficando famosa. É A isso Helena, aí, minha neta, legal. é a caçula da minha família. A minha neta caçula. Legal. Olha, o Alci Gonçalves, né, que você falou Alci, dele. gente boa. Ele comentou, professora Miralda, referência pra nós. É verdade, uma grande referência. Obrigada, Alci, tudo de bom. E tia Miralda, até pra gente já ir encaminhando né, pra gente estar concluindo aqui nossa conversa e tal. Sim. Todo esse prestígio, todo esse carinho que a galera tem pela senhora, o que a senhora deve tudo isso, assim? Se a senhora pudesse me responder isso com uma resposta só. Olha... Uma pergunta difícil, né? É difícil, né? Eu atribuo a família, que família é em primeiro lugar, né? A gente atribui a ajuda, o meu marido, meus filhos. Meu marido sempre entrou comigo nessa jogada, disse assim, olha, vai ali, traz um paneiro para mim. Eu preciso de um paneiro para levar para o colégio amanhã. Porque sempre que eu tinha uma aula, eu nunca deixei para cima da hora. Eu sempre programava para fazer, para dar aquela aula e fazer e acontecer, mas se eu tivesse que levar algum material, eu tinha que deixar tudo guardado para no dia certo tá lá tudinho. Então, ele sempre, olha, faz tal coisa para mim, faz uma ficha aqui, faz um círculo de tal coisa. Ele sempre me ajudou. Então, o que me atribuiu também muito a família, meus filhos, me levar na escola, me trazer... O Dudu era meu parceiro, assim, de levar no Basílio. 9 horas da noite, batia a campa do recreio, e aí já tinha que estar na porta do Basílio para me jogar no Leônidas. Entendi. Então, em 1 minuto, a gente chegava no Leônidas. Eu chegava lá, para terminar o recreio de lá, para entrar na sala de aula, nos meus horários. Então, a família faz parte também. Né? Nem só eu, as minhas irmãs... A Conce foi uma pessoa que trabalhei muito com ela, trabalhamos junto no INSA por muitos anos. Ela saiu pouco antes de mim, em 2012, e eu saí em 2017. Foi, com certeza. E nós trabalhamos muito junto. Nós sentávamos todo final de semana a fazer plano de aula. O que é que nós vamos dar, o que nós vamos receber, como é que está teu aluno tal? Ela dizia, tal coisa. A gente comentava muito, bora trabalhar em cima desses alunos. Como a gente faz? Porque tinha um tempo de recuperação. E não se podia mandar o aluno... Tem uma época que mandava o aluno para casa. Depois a escola não aceitou mais, né? Eu não sei se era uma lei para isso, mas... Então, tinha que pegar todos os alunos e trabalhar com aqueles que precisavam mais. E a gente dava um jeito e fazia. Botar atividade para um, botar atividade para outro. No INSA, quando o INSA foi... ele trabalhou com o Estado, nós trabalhamos assim. Tinha dias que a pessoa... Época de greve, o INSA não fechava. E a gente segurava a barra lá. A professora Terezinha, a irmã Daniela, eu, a Conce. A
A gente fazia assim, eu tomava conta de 3 turmas. Eu preparava aulas, segundo ano, 2 turmas de segundo e uma de terceiro. Então, eu ficava de uma forma. Não era aquela aula que você precisava ter, mas os alunos também não deixavam, não ficavam, a Deus dará, na escola. Tempo de greve, que tinha pessoas que saíam mesmo, porque era do Estado e eles queriam sair. Mas aderir à greve, né? Também aderir à greve. O trabalhador tem o Então, direito assim, também, se ele quiser, isso né? também. Então, mas na época, eu dizia assim, se o aluno não sai, por que eu tenho que sair? Assim como tem direito a aderir, também tem direito a não aderir à Não greve. aderir. Então, claro. eu fazia isso, eu ficava e apoiava Legal. os alunos para ir para casa também, era difícil, né? Na época, educação, colégio, conveniado com o Estado, a gente levava. E a professora Terezinha também, uma grande pessoa, deu muito um braço muito Professora Terezinha, forte avó do Igor? Ferreira. Mãe da Tia Gorete? Não, a Terezinha Ferreira. Certo. A professora Terezinha Ferreira. Ela está bem idosa, né? Está aposentada. Trabalhou muito no INSA. Ela foi coordenadora do INSA, do ensino fundamental menor e maior. E eu trabalhei com ela também. Legal, legal. Muito bacana. E como é hoje para a senhora ver essa molecada tudo adulta aí, pá, com Pois filho? é, Como né? que é isso? Essas crianças hoje me surpreendem. Eu fico muito feliz com cada criança que eu eduquei, que passou por mim. A gente pode dizer, tia, eu me lembro de ti, tia, tu fizeste isso, mas eu fico agradecida pelo fato deles aprenderem, se formarem. Hoje tem muitos alunos formados no Brasil todo, em todo lugar. E isso, para mim, é gratificante. Saber que você foi útil no seu município, que você ensinou, que você aprendeu também. Porque educar não é só ensinar, mas aprender também com os alunos. E a gente aprende muito, muito mesmo. Legal, Cada dia, cada hora, E até hoje eu dou aula em casa, aula particular. E eu tenho cada santo diabinhos. E aí você se surpreende, assim, ver esse pessoal adulto hoje? Acontece assim, a senhora encontrar alguém? Me surpreendo. Como que é? Fico muito feliz. Tia, aí tá vendo o filho assim, igual como era o eu aluno? vejo assim os alunos que são formados, hoje Legal. são médicos, né? E hoje já me atendem. Pode crer, rapaz, legal. Advogado, médico, enfermeiro. Tia, eu estou trabalhando lá na UPA, quando você precisar. Olha, eu fico orgulhosa. Legal demais. É muito legal, é gratificante. É só isso, é gratificante para a gente. Legal demais. Que bom. Bom, poxa, Miralda, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui no meu programa. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Gostei, foi muito bom. Tenho certeza que a Tem galera... muita história pela frente, mas a gente sabe A gente vai marcar a parte 2, parte 3, parte 4. Você vai virar aqui mais vezes. Quando você for lançar o seu livro, venha lançar aqui no meu programa. Com os alunos do INSA, eu me preocupei muito com a leitura. Então, eu criei o hábito de ler. As crianças criaram muitos livros. Foram 11 anos de livro que tinha a noite do autógrafo. Cada criança criava o seu livro, a sua história, a sua imaginação. E eu era para ter trazido. Eu tenho em casa muitos livros criados pelos alunos do 2º ano. E até hoje o INSA ainda tem ainda faz esse trabalho. Posso dar uma sugestão? Pode. Poste no sua rede social, no seu Instagram, e pede pra galera seguir a senhora no sua rede social agora. É @MiraldaMaués. @MiraldaMaués. Peça aí, ó. Peça na câmera aí o pessoal seguir. Estou convidado você participar do meu Instagram, @MiraldaMaués. É isso aí, maravilha. Obrigada por tudo, obrigada por quem me assistiu. Beijo no coração, ó. Manda um beijinho para quem está filmando, olha. É isso aí. Olha aqui, olha. Obrigada, gente. Valeu. É isso aí, não. Fique à vontade se você quiser mandar mais um recado para alguém. Obrigada, agradecimento, fique à vontade. Para todos, tá? É tipo a Ivete, macetando. É isso aí, maravilhosa. O diretor, deixa nessa principal aqui pra gente. Então é isso aí. Tia Miralda, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, tá bom? Por você ter vindo no meu programa. Espero muito que você tenha curtido. Que
você tenha gostado, tá? Gostei, sim, Da nossa com conversa certeza, aqui. foi ótimo. Pra mim foi uma honra absurda lhe receber, tá? Eu tenho, como eu contei pra você, a gente tem a intenção de contar um pouco a história de Abaetetuba e não lhe trazer... Abaetetuba tem muita história pra Não, e não contar, lhe né? trazer não faria sentido, né? Contar a história de Abaetetuba tem que lhe trazer também. Então, muito legal a senhora ter vindo. Muito legal mesmo. E pra galera que, poxa, vocês aí que assistiram essa entrevista até agora, pô, tu não te inscreveu no canal, por quê, cara? Te inscreve aí, é de graça. Tem vídeo toda quinta-feira e às vezes na segunda-feira, mas hoje é uma entrevista número 41, então quer dizer que tem outras mais de 40 entrevistas para você assistir atrás, com outras pessoas da comunicação, pessoas da educação, pessoas da mídia, atores, poetas, músicos, comediantes, tem várias entrevistas legais para você assistir. E então, mais uma vez, obrigado ao nosso convidado. E você, pô, te inscreve no canal, deixa um like aí bacana, tá? Papo Zero acontece toda segunda e toda quinta. Hoje na direção aqui, o meu diretor Julian, né? Está aqui com a gente. Também contei com a produção da minha esposa Caroline Bazinha. Achando graça de lá, né, tá Carol? aqui hoje na Bacana. produção. E eu, quanto tempo que não vi o Silvio, Olha né? só. Poxa, meu Deus. E aí, o que acontece? Papo Zero. Eu vou ler o último comentário aqui da Bélia. Bélia é minha amiga, eu vou ler mais esse comentário. Comentou o seguinte: ela tomou uma arminha de brinquedo de um aluno e esqueceu de entregar. À noite, ela foi trabalhar e um aluno viu a bolsa dela e perguntou: professora, você anda armado? E ela falou: sim, não mexe comigo. Aconteceu isso. Ah, muito bom. Aconteceu no Leônidas. Eu tinha uns alunos à noite que eram cara de pau, sabe? Sim. Aí um dia eu tava com a bolsa, aí ficou aquela arma lá dentro da bolsa. Uhum. Aí ele veio, tia, tal coisa. Aí eu abri a bolsa para mexer alguma coisa. Aí, tia, a senhora anda armada? Eu disse, olha, não tira graça comigo. Muito não bom. Tira graça comigo. Muito bom. Eu disse que eu ando armada assim. Se tirar graça, tu leva. Muito aí, bom. Não tinha. Aí, na sala de aula, aí ficou uma beleza. Um outro aluno foi no Basílio. Sim. Tá filmando, não acabou ainda não. Mas pode ficar à vontade. Foi o aluno que eu, na época, quando estava na direção, né? Nós passamos a ter respeito pelo uniforme. Certo. Uniforme deles. Mas só que à tarde o sol era quente. Eles vinham de casa de boné. Aí um dia nós sentamos, a direção, a Laura, eu, a Conce, a gente pediu para eles tirarem o boné da sala de aula. Uhum. Não estavam proibidos de andar com boné para ir para a rua, de vir da casa. Mas que quando chegasse na sala de aula, eles tirassem o boné. Olha, eu vou falar. Fique à vontade. Aí nós conversamos, todo mundo respeitou. Foi Sim. tirando, nós fomos, a gente ia para a porta fazer a entrada deles. Meu filho, tira o boné. Pô, não, tia. Pô, não, professora. E teve era rebarbado. Aí, o primeiro dia eu pedi, o segundo dia eu pedi. Aí, no terceiro, eu disse, olha, se você não tirar, eu vou ter que tirar. Aí, ele pegou e disse assim, vá-se para lá, né? Aí, eu disse, moleque, é assim, é? Peraí, eu peguei ele aqui, apertei ele aqui, enrolei ele aqui. Pelo colarinho. Pelo colarinho. Caramba, moleque! Levantei ele assim, enrolei a minha mão e disse, olha, bora. Aí eu fui levando ele até no corredor do Basílio. Disse, agora você vai na frente, você vai para sua casa e só volte com a família aqui. Aí passou 2 dias, aí Miralda, aí o servente, o seu Zé, que era lá de lá, era enorme, ele, professora, o que é, seu Zé? O que foi? Professora, esse menino... Olha, de tal lugar. Sim. Por que a senhora mexeu? Não mexa com esse pessoal. Mande ele vir para cá, seu Zé. Mande vir para cá. Pode crer. Olha, com 2 dias ele voltou com a mãe humilde, nós conversamos muito. Eu conversei muito com ele. Ficou uma beleza. Passou a respeitar. Porque a sala de aula é para respeito. Sim. Tem que haver um respeito. Né? Sala de aula é para respeito e o professor é o principal. E se o professor não dá isso, tiver essa moral e não tiver como, então é ruim. Você tem aluno que enfrenta você mesmo. E hoje, pior ainda, tem aluno que bate em professor, né? Que esfaqueia. A gente vê cada caso na televisão, a gente pensa que não acontece por aqui. Acontece sim. E é muito feio, muito chato. É muito triste. Agora, hoje, se você me perguntasse, e a senhora faria hoje? Eu não sei te dizer se eu teria coragem de fazer, mas eu fiz.
Eu forrei a cara e fiz. Apertei pelo colarinho e botei para fora. Então, assim, pra gente encerrar de fato, eu vou agradecer ao meu patrocinador, mas não, porque eu coisa. quero que a senhora deixe um recado, que é o seguinte, eu vou primeiramente agradecer patrocinador, muito obrigado, a IS Malharia, Silva Valéria Veterinária. Ah, ganhei um presente hoje, não foi? Tenho que agradecer uma pessoa, quem foi? Peraí, a gente ganhou um presente hoje da Vetnader. Vetnader, valeuzão. Deu uns vitamina pra minha filha. Eu tenho um gato. Minha filha tá dando vitamina pra gente. Valeuzão. Legal, No apoio lá Pet. com a Silva Valéria Veterinária. Muito obrigado. Sim. Também Estúdios de Rocha. Valeuzão pelo apoio de Estúdio de sempre, viu? Rocha. Tamo junto. Tem faltando mais alguém? Miau Doceria. Miau Doceria, que é minha esposa aqui. Miau Doceria, que agora vai virar Miau Pães e Bolos, que a minha esposa fez o curso de panificação. Finalizou essa semana agora e já tava fazendo pão e pastel. E ela fez um pastel. Não, ela é de Paragominas. Fui buscar lá. Fui buscar longe. Fui buscar longe. Então é isso aí, mais uma vez, obrigado todo mundo, obrigado pelo like, todo mundo, se inscreva no canal, vocês não forem inscritos. Obrigado, tia Miralda. E agora, pra gente encerrar mesmo, de fato, queria que a senhora deixasse um recado pra essa galera que tá entrando na educação agora, ou que já tá há um pouco tempo, e que tá tendo essas dificuldades, que a senhora levantou aí, e que assim, que além, claro, de usar toda a sua história como exemplo, tudo que a gente contou aqui agora, mas eu queria também que você desse uma palavra para essa galera, até de um incentivo, sabe? Porque tem um pessoal que tá querendo desistir de dar aula mesmo, né? Que vai pra escola e é aquela loucura. É a verdade. E o que você tem para falar para esse pessoal? A verdade é que hoje é muito difícil você ver o que acontece com a educação, né? A gente vê a educação muito... Devido às mídias, né? Tudo que surge... Só que a gente precisa ter muito cuidado. O professor ele tem que ter o dom de ser professor, ele tem que gostar da profissão. Não ir para a escola para dar aula só porque eu quero dar aula. Hoje eu vou, eu não vou. E tem que ter o dom de educação, de educar. Para educar é preciso ter muito, hoje ter muito peito, saber respeitar, ter a convivência com a família. Que é muito importante o educador conhecer a família daquele aluno, para entrar em contato, para conversar, para saber de cada aluno como é quem. E hoje a gente não vê quase, né? Porque o professor se preocupa muito, ele dá aula aqui, dá aula para ali. Precisa, né? Que se preocupe, ele tem uma necessidade maior. Mas hoje, se você não tiver uma força de vontade para dar uma aula do jeito que precisa, você não consegue. Hoje, porque nós não só ensinamos, mas nós também aprendemos muito com o aluno. Nós aprendemos com uma criança. A criança traz de casa muita coisa para nós. Traz coisas boas, também pode trazer coisas ruins. E nós é que vamos acertando esse ponteiro, junto com a família. Porque o que falta, o que é preciso, né? Para que você possa conduzi-los junto com a família. Eu acredito que isso é muito importante. Vai favorecer muito o aluno e a família. E o professor também, porque ele também aprende. O aluno traz muita coisa para a escola. E traz coisas boas. E tem riqueza dentro dele. E a gente aprende muito com ele. Você pensa que não, mas você aprende muito com o aluno. A cada dia. Você ri muito do aluno. Essa semana eu estou com o aluno em casa, aí, bora falar, era para desenhar a mãe fazendo alguma coisa. Uma frase que mostre um tipo de respeito. Aí eu disse, olha, aqui tinha que relacionar a família, né? Você desenha a sua mãe, eu peguei e fiz, olha, mais ou menos desse tamanho assim. Aí eu fiz o nariz saiu um pouquinho. Ele olhou para mim, não, tia, minha mãe não tem nariz de tucano aqui, não. Pode tirar esse nariz da minha mãe. Olha, eu ri tanto. Mas aquilo para ele, uma verdade. Ele comparou o desenho que não era o nariz da mãe dele. E queria um pouco de respeito. Eu não fiz por fazer. Eu fiz aquele nariz. Aí eu pedi desculpa, disse, vou apagar, vamos embora fazer o nariz melhor. De fato, a tua mãe tem um nariz lindo, eu disse para ele. E depois eu ri, mas eu ri muito. É por aí. Entendeu? O aluno, ele traz as coisas, ele traz o saber dele também.
Não é só o professor que passa para ele. Então, o respeito está acima de tudo. Então é isso, Né? show de bola, Tia Mirada, mais obrigado. Gente, Todo mundo que assistiu a entrevista até aqui. Tem mais algum eu recado quero para dar? agradecer de Vontade. coração a todos abaetetubenses que estão me escutando até agora, tiveram esse trabalho, né? Desculpe se faltou alguma coisa mais. Não faltou nada, tá Né? perfeito, tá tudo E top. muito obrigada aos meus filhos também, que com certeza estão me escutando, meu marido, meus netos, minhas netas, Tá todo mundo ligado. meus irmãos, as minhas irmãs, tá desde Belém ligada, qual era a hora que queria assistir. Beijo para todos vocês, beijo, Abaetetuba. Ó, de Isso ladinho, aí. coraçãozinho. É isso aí, meu diretor. Da minha Manda parte beijinho foi pra isso. quem Pode tá encerrar filmando, já. ó. Obrigada, tá? Pode encerrar pra mim, pode encerrar, meu diretor. Fechou.